Heródoto. História. 484 a.C. a 425 a.C. Traduzido do grego por Pierre-Henri Larcher, 1726 d.C. a 1812 d.C. Plano da história de Heródoto. Heródoto não se propunha, como diz ele mesmo no começo de sua história, senão celebrar os feitos dos gregos e dos persas, e desenvolver os motivos que haviam levado estes povos a se fazerem a guerra. Entre as causas desta guerra, as havia distantes e próximas. As distantes eram os raptos recíprocos e algumas mulheres da Europa e da Ásia, que, tendo dado aso à guerra de Troia, haviam ulcerado os corações dos asiáticos contra os gregos. As causas próximas eram os socorros que os atenienses haviam dado aos iônios em sua revolta, a invasão da Iônia e o incêndio de Sardes pelos atenienses. Os persas, irritados com essas hostilidades, resolveram praticar uma vingança fragorosa. Os persas até então eram pouco conhecidos dos gregos. Era, pois, necessário fazer-os conhecer esta nação, contra a qual haviam lutado com tanta glória. Para chegar a esse fim, Heródoto tomou este povo em sua origem e nos fez ver por que meios havia sacudido o jugo dos Medas, e com isso não teria dado aos leitores ideias bem claras e bem nítidas. Foi preciso lhes apresentar um vislumbre rápido da história dos Medas. Esta história estava ela mesma tão ligada com a dos assírios, dos quais os Medas tinham sido súditos, que foi preciso instruir os leitores da maneira pela qual romperam o jugo e dar-lhes igualmente uma súmula da história da Síria. Estas três histórias não são, pois, senão aperitivos. Não se pode desvendar uma sem tirar da obscuridade as duas outras. E se suprime todas as três, não se terá senão um conhecimento muito imperfeito das dificuldades que os gregos tiveram de suplantar. Ciro, tendo subjugado a Média, marcha de conquista em conquista. Este poderio formidável dá inquietude a Cresso. Ele a quer reprimir e, ao fazê-lo, atrai sobre si as armas de Ciro. Foi batido e seu país conquistado. É a ocasião para dar a conhecer os lídios. Heródoto não a deixa escapar, dando ao menos um esboço desses príncipes que tinham submetido a maioria dos gregos estabelecidos na Ásia. Contudo, como não perdia jamais de vista o plano de sua história, não diz senão duas palavras sobre a origem do reino da Lídia, de seus progressos e de sua destruição. Ciro, após essa conquista, deixa a seus generais o cuidado de submeter os gregos asiáticos. Marcha em pessoa contra os babilônios e os povos de sua dependência, e os subjuga. Heródoto só se detém alguns instantes sobre os objetos, os mais importantes e os mais interessantes. Assim, não fala nem dos báctrios, nem dos sácios, que Ciro havia subjugado. Se estende entre os massagetas, é porque a guerra que lhe fez Ciro foi muito funesta, e porque pareceu em um combate que lhe deu. E porque pereceu em um combate que lhe deu. Cambises, seu filho, sucedeu. O interessante aqui é acrescentar o seguinte, é que esse Cambises é Cambises II, porque o pai de Ciro também se chamava Cambises, e era o Cambises I. Confiante em seu poderio, marcha contra o Egito. Este país era então o mais célebre que havia no mundo, e os gregos começavam a viajar para lá, mais por interesse comercial do que por curiosidade e pelo desejo de se instruir, embora esses dois últimos motivos também existissem. Era, pois, de última importância dar-lhe conhecimento deste país singular, de suas produções, costumes e religião de seus habitantes, com uma relação sucinta de seus reis. Heródoto dedica
a isso seu segundo livro. Submetido o Egito, Cambises marcha contra os falsos Hermedis, que haviam se revoltado contra ele. Perece por um acidente. É importante acrescentar aqui que essa história dos falsos Hermedis foram magos que se disfarçaram do verdadeiro Hermedis, que era o herdeiro do trono. Pouco tempo após sua morte, descobre-se a trapaça do mago Esmerdis, e ele foi massacrado e elegem por rei Dario. Este príncipe volta a subjugar os babilônios, que se haviam revoltado, e como era muito ambicioso, quer sujeitar os citas. Estes povos só eram conhecidos por seus vizinhos e pelos gregos estabelecidos na cidade limítrofe, a Sítia. Os citas eram, então, para os gregos, objeto de curiosidade, tanto mais espicaçante à medida em que já haviam na Trácia e nas bordas do Ponto Euxino. O Ponto Euxino é mais ou menos hoje ali onde fica a divisa entre a Europa e a Ásia. Atualmente, é a antiga Constantinopla. Tá? Quer na Europa, como na Ásia, colônias gregas. Se nosso historiador não se estende sobre esses povos com a mesma complacência que sobre os egípcios, ao menos o faz com extensão suficiente para dar aos gregos uma ideia da forma de seu governo e de seus costumes, com uma descrição sucinta de seu país. Esta descrição é tão exata que se encontra confirmada na maioria de seus pontos pelos relatos daqueles entre os modernos que viajaram pela Bulgária, Moldávia, Bessarábia, Czernigov, Ucrânia, Crimeia e os cossacos do Don. Dario viu-se obrigado a voltar vergonhosamente aos seus estados. Os iônios, que não sabiam nem ser livres nem ser escravos, se revoltaram. Levantam-se contando com o socorro dos atenienses que, entretanto, não só o deram medíocres. Com esses socorros, apossaram-se de Sardes e a incendiaram. Dario, compreendendo a parte que os atenienses tinham tido na tomada e no incêndio desta cidade, jura vingar-se. Começa por colocar novamente sob julgo os iônios. Submetidos aos iônios, envia contra os atenienses um exército formidável. Os persas foram batidos em Maratona. Com esta notícia, Dario, furioso, fez preparativos ainda mais consideráveis. Nestes, entretanto, tendo o Egito se sublevado, era necessário reduzi-lo. A revolta do Egito apenas suspendeu a vingança de Dario. Logo que esse país foi submetido, retomou o desejo de castigar os atenienses. Mas sua morte, que sobreveio logo depois, suspendeu sua execução. Xerxes, seu filho e sucessor, que não era nem menos ambicioso, nem menos vingativo que seu pai, não contente de castigar os atenienses, queria também subjugar o resto da Grécia. Resoluto a marchar em pessoa contra os gregos, levantou o exército mais numeroso e mais formidável de que se ouviu falar. Equipou uma frota considerável e, durante diversos anos, não se ocupou senão em fazer transportar para as cidades fronteiriças da Grécia os trigos e os víveres necessários à subsistência dessa multidão inumerável de homens. Sofreu logo uma derrota nas Termópilas, tendo sua frota a seguir sido batida em Salamina. Voltou vergonhosamente à Ásia. Mas, tendo deixado Mardônia na Grécia, com a elite de suas tropas, este general, vencido na Plateia, pereceu na ação com a maioria de seu exército. No mesmo dia da Batalha da Plateia, livrou-se em Micale, na Cária, um sangrento combate. Os gregos tiveram aí uma vitória significativa. É aqui que Heródoto termina sua história. Vê-se, por essa curta exposição, que há em todas as partes dessa bela obra uma ligação íntima que não se pode destrinchar senão sem tirar a obscuridade de outras.
que nosso historiador caminha com rapidez, e se para, às vezes, pelo caminho, é só para administrar a atenção de seus leitores e para instruí-los agradavelmente de tudo o que lhe é importante saber. Assinado Lascher. Outro ponto importante a destacar é um pouco o que conta Lascher sobre a vida de Heródoto. Heródoto, nascido em Halicarnasso no ano de 4.230 do período juliano. Pessoal, é importante salientar que 4.230 do período juliano é uma data, tá? É uma data que correspondia ao ano de 484 antes de nossa era. Era dório de extração, ilustre de nascimento. Teve por pai Lixas e por mãe Drio, que tinha um lugar de destaque entre seus concidadãos. Paniases, poeta célebre, ao qual alguns escritores abjudicam o primeiro posto após Homero, embora outros o coloquem após Hesíodo e Antímaco, era seu tio por parte de pai ou de mãe. Nada de certo a respeito. Paniases nasceu, se dessemos créditos a Suidas, na 68ª Olimpíada, isto é, no ano 4.247 do período juliano, ou seja, 407 anos antes da Era Vulgar. Não posso compartilhar essa opinião, porque se seguiria que Heródoto, seu sobrinho, seria 17 anos mais velho do que ele. Não ignoro que há tios mais jovens que seus sobrinhos. Temos exemplos. Também insisto menos nessa razão do que sobre o tempo que faleceu Paniases, embora não possa ser fixado de maneira certa. Mas sabemos que Ligdames, tirando de Halicarnasso, foi derrubado no ano de 4.257 do período juliano, ou seja, 457 anos antes de nossa era. Ter-se-ia, pois, que fazer morrer este poeta no mais tardar em 4.256 do período juliano, ou seja, 458 anos antes da Era Vulgar. Se a seção de Suidas fosse verdadeira, Paniases teria, no máximo, 9 anos quando faleceu. Como, com esta idade, poderia ter feito sombra ao tirano? Como poderia ter composto essas obras que lhe deram tão grande reputação? Prefiro, pois, essa razão, colocar seu nascimento na 68ª Olimpíada. Teria, pois, 50 anos quando Ligdames o mandou matar, e teria tido tempo para compor este grande número de obras que o imortalizaram. Ademais, o próprio Suidas admite que há autores que o fazem mais velho. Paniases era conhecido pelo Heracleiade e pelo Iônicos. O Heracleiade era um poema heróico em honra a Hércules. Nele, o poeta celebrava as conquistas deste herói, em 14 livros contendo 9.000 versos. Diversos escritores o mencionam com distinção. Isaac Tizetzé, em seu Prologomenos sobre a Cassandra de Licofron. Próclus, em seu Crestomátia. Suida, na palavra Paniases. Pausânias, que até lhe cita 2 versos. E o Escoliasta de Píndaro, que menciona um do 3º livro. Quintiliano, bom juiz nessa questão, nos diz que ele não igualava em eloquência nem Hesíodo, nem Antímaco, mas que ultrapassava o primeiro pela riqueza de seu tema e o segundo pela disposição que lhe dera. Denis de Halicarnado, que não se destacava menos na crítica que na história, nos traz também o mesmo juízo, atênue a estas autoridades, às quais poderia juntar a de diversos outros autores, tais como Apolodoro, Santo Clemente de Alexandria, Ateneu, etc. O mesmo Paniases tinha escrito em versos pentametros um poema sobre Codros, Neleu e a colônia Iônia, que se chamava Os Iônicos. Este curioso poema, no qual nunca seria demais lamentar a perda, porque entrava em uma infinidade de detalhes históricos sobre esta colônia, compreendia 7.000 versos. Só nos restou deste poeta
dois pequenos pedaços diversos com um fragmento, em que Paniase celebra o vinho e os prazeres da mesa tomados com moderação. Estobeu e Ateneu os conservaram para nós. Podemos encontrá-los em diversas coletâneas e, muito mais corretamente, dos poetas gnômicos, publicada em 1784 em Estrasburgo por Brunck, crítico cheio de gosto e de sagacidade. A descrição da Ásia por Decideu, a história da Lídia, de Xantos, as da Pérsia de Helânicos de Lesbo e Charon de Lampsaco gozaram então a mais alta reputação. Estas obras agradáveis, interessantes, foram sem dúvidas devoradas por Heródoto, nesta idade em que se é ávido por conhecimentos e lhe inspiram o vívido desejo de percorrer os países cujas descrições o haviam encantado. Não era, contudo, uma vaga curiosidade que o levava a viajar. Ele se propunha uma finalidade mais nobre, a de escrever história. O sucesso dos historiadores que o haviam precedido não o amedrontou, pelo contrário, serviu para inflamá-lo. E embora Helânico de Lesbos e Charon de Lampsaco tivessem tratado em parte do mesmo assunto, longe de ser desencorajado, ele ousou lutar contra eles, e não se esforçou em vão em superá-los. Ele se propunha escrever não a história da Pérsia, mas somente a da guerra que os gregos tiveram que sustentar contra os persas. Este assunto, simples na aparência, lhe forneceu a ocasião de fazer entrar no mesmo quadro a história da maioria dos povos com que os gregos tinham relações íntimas, ou que lhes importava conhecer. Sentia que, para executar este plano, deveria recolher materiais e adquirir um exato conhecimento dos países dos quais se propunha fazer a descrição. Foi com isso em vista que empreendeu suas viagens, que percorreu a Grécia inteira, o Épiro, a Macedônia, a Trácia. E, segundo seu próprio testemunho, não se pode duvidar que tenha passado da Trácia aos Citas, para além do Ister e do Boristeno. Por toda parte observou com olhar curioso os sítios, as distâncias dos lugares, as produções dos países, os usos, os costumes, a religião dos povos. Fuçou em seus arquivos e em suas inscrições os fatos importantes, a sequência dos reis, a genealogia dos personagens ilustres e por toda parte ligou-se aos homens mais instruídos e dedicou-se a consultá-los em todas as ocasiões. Talvez tenha se contentado, nesta primeira viagem, em visitar a Grécia, e que em seguida rumou para o Egito, passando daí para a Ásia, na Calcídia, a Sítia, a Trácia, a Macedônia, retornando à Grécia pelo Épiro. Seja como for, o Egito, que mesmo hoje em dia ainda desperta o espanto e a admiração de viajantes inteligentes, não poderia deixar de entrar no plano de Heródoto. Hecateu já havia viajado por ali antes dele e, por todas as aparências, tinha feito uma descrição do Egito. Porfírio pretende que este historiador tenha se apropriado do Viagem da Ásia deste escritor, da descrição da fênix e do hipopótamo, com a caça do crocodilo, e que apenas fez algumas mudanças. Mas o testemunho de Porfírio é mais que suspeito, pois Calímaco atribui esta Viagem da Ásia a um escritor obscuro. Acrescento que Valquinaer, que se o historiador tivesse sido culpado deste plágio, Plutarco, que compôs um tratado contra ele, não teria deixado de denunciá-lo. Não temos nenhum escritor, seja antigo, seja moderno, que tenha dado deste país uma descrição tão exata e também curiosa. Ele nos faz conhecer sua geografia com uma exatidão que nem sempre tiveram geógrafos de profissão. As produções do país, os costumes, os usos e as religiões de seus habitantes, e a história dos últimos príncipes antes das conquistas dos persas, com particularidades interessantes sobre essas conquistas, que teriam sido para sempre perdidas se ele não as tivesse transmitido à posteridade. A Colcídia foi o último país da Ásia que Heródoto percorreu. Queria assegurar-se pessoalmente se os colcídios eram de origem egípcia, como lhe tinham dito no Egito.
e se eram descendentes de uma parte do exército de Sesópolis, que tinha se estabelecido nesse país. Da Colcida passou pelos citas e os getos, daí a Trácia, da Trácia a Macedônia, e enfim voltou à Grécia pelo Épiro. Se não tivesse conhecido tão bem todos esses diferentes países, como poderia ter dado uma descrição exata, falar com clareza da expedição de Dario entre os citas e da de Xerxes à Grécia? 12 anos após ter lido uma parte de sua história nos Jogos Olímpicos, Heródoto leu outra em Atenas, na festa das Panateneias, que se celebrava em 28 de Hecatombeão, uma data. Isto corresponde a mais ou menos 10 de agosto. A leitura aconteceu no ano 4270 do período juliano, ou seja, 444 anos antes de nossa era, e no primeiro ano da 84ª Olimpíada. Os atenienses não se limitaram a elogios estéreis, fizeram-lhe presente de 10 talentos por um decreto proposto por Aninto e ratificado pelo povo em assembleia, como atesta Dilo, historiador muito estimado. É sem dúvida desta recompensa que é preciso entender o que disse Eusébio no lugar que citei, que Heródoto foi honrado pelos atenienses. Marcelino escreveu em Vie de Thucydide que se vê entre os monumentos de Simon em Coelê, perto das portas Melitides, o túmulo de Heródoto. Poderia concluir dessa passagem que Heródoto morreu em Atenas, e é esse o sentimento do presidente Bourrier. Quem nos garante, porém, que fosse o verdadeiro túmulo e não um cenotáfio? E aí eu explico para vocês, cenotáfio era, vamos dizer, era uma pedra onde era escrito algum poema épico referente à pessoa que teria morrido naquele local, ou naquela cidade, ou naquela localidade. Não necessariamente o túmulo da pessoa precisava estar ali. Então, isso é um cenotáfio. Se foi erigido ao nosso historiador um monumento no lugar destinado à sepultura de Simão, é porque, partindo para Túrio, obteve em Atenas o direito de cidade, e que foi provavelmente adotado por alguém desta casa, uma das mais ilustres desta cidade. Porque sem esta adoção, não lhe teriam erigido um monumento neste lugar, onde não era permitido inumar ninguém que não fosse da família de Miltíades. E é o que muito bem provou Dodwell. Resta, entretanto, ainda alguma incerteza. A inscrição relatada por Etienne de Bizance a faria desaparecer, se fosse assegurado que tivesse sido encontrada em Túrio, porque o primeiro verso dessa inscrição atesta que as cinzas de nosso historiador repousariam sobre essa tumba. Creio que não possa melhor terminar sua vida que por esse epitáfio, que relata Etienne de Bizance. O epitáfio é esse: esta terra encobre em seu seio Heródoto, filho de Lixas, dório de origem e o mais ilustre dos historiadores iônios. Ele se retirou para Túrio, que via como uma segunda pátria, a fim de se colocar a coberto das mordidas de Momos. Fim da primeira parte.